Olha só, eu investi mais de R$ 1 milhão em toda a história da BJ. E fiz empréstimo, vendi casa, vendi carro, para poder ter um sonho. Mas se eu tivesse todo o conhecimento que eu tenho hoje e pudesse voltar atrás e colocar uma nova barbearia, eu faria 5 passos muito diferentes. E eu não estou falando sobre corte de cabelo. E a primeira coisa que eu faria se eu tivesse todo o conhecimento que eu tenho hoje para abrir uma barbearia, seria escolher o público ideal, o público que eu queria trabalhar. Porque na maioria das vezes, você tem 2 públicos conversando dentro do seu estabelecimento. Por exemplo, eu quero atingir público A e público B. E essas 2 conversas, elas não se misturam. Ou você atinge um público, ou você atinge outro. Ou você tem uma comunicação para um público, ou você tem uma comunicação para outro. Porque não tem como você fazer essas 2 comunicações. Um exemplo, eu tinha uma comunicação de atender um público que vinha pelo preço. E eu fiz uma migração onde eu queria ter um público que viesse pelo valor agregado. Não porque o preço era o menor da cidade. E pelo contrário, eu queria as pessoas que pudessem valorizar o meu serviço. Pagar R$90 em um corte dentro do interior do Ceará. Então foi isso que aconteceu. Eu fiz uma migração, mas isso foi muito dolorido. Por quê? Porque a gente perdeu muitos clientes para atingir novos clientes. E o ponto 2, a localização. Eu seria muito estratégico onde colocar o meu ponto. Por quê? Porque quando você tem essa comunicação clara, o seu objetivo de público, você começa a ser estratégico. Por exemplo, eu quero atingir um público de alto valor. O que o público de alto valor, aquele que paga pelo serviço, ele prefere? Ele prefere o quê? Ele prefere comodidade, ele prefere um serviço de excelência, um bom atendimento, ele quer ser tratado bem. Então ele vai procurar primeiro um ponto que tenha estacionamento, um ponto que tenha segurança, um ponto que tenha outras coisas ao redor para ele resolver. E a primeira coisa que eu fiz para escolher um ponto que eu estou hoje, esse ponto, foi saber como é que é o estacionamento. Quais os carros que tem dentro do estacionamento, quais as pessoas que andam nesse estacionamento ou nesse local que você possivelmente vai colocar o seu ponto. Ou não, ou você pode escolher um ponto que você vê que tem muito fluxo de gente e as pessoas que querem preço, por exemplo, num centro onde passa muitas pessoas, onde aqui no interior tem muitas pessoas do sertão que vêm fazer as compras. Esse é o meu público, então eu vou colocar o meu ponto no lugar estratégico onde eu possa atingir esse tipo de público. Então tudo vai aonde você quer chegar, né? E com quem. Agora vamos lá para o ponto 3, financeiro. Dono pobre, empresa rica. O que é isso? Cara, a melhor coisa que você deve fazer é um bom caixa. Eu fui para o evento do Paulo Vieira, eu descobri que eu era pobre. Mas por quê? Porque lá ele explicou que quem tem caixa é rei. E eu confesso que em 10 anos de barbearia, a minha vida foi reinvestir na barbearia. Não é à toa que a gente tem uma barbearia de mais de R$500 mil aqui dentro do interior do Ceará. Mas isso foi muito errado da minha parte porque eu não pensei no meu caixa. E hoje eu pago conta e o meu caixa fica zerado todo mês. Mas cara, eu tô tentando. É muito lindo você ver um empreendedor tentando. Um empreendedor de fato ajudando outras pessoas, né? Elevando o nível da cidade, trazendo coisas novas. Foi isso que eu fiz. Eu queria inovar. Eu agi muito pelo meu ego, pelo vislumbre de uma barbearia grande no interior, mas eu também fui estratégico. Eu coloquei uma barbearia para que eu não pudesse mexer durante 5 anos, 10 anos, que eu pudesse crescer, né, de fato com a cidade. E então foi aí que eu descobri, lá no evento do Paulo Vieira, que eu preciso ter caixa. Então a minha dica é ter caixa, você ter a sua empresa rica. E você, com seu Prolabore, vivendo. Por quê? Porque essa empresa rica vai te financiar lá na frente. Vai financiar os teus outros objetivos, os teus outros sonhos. Você que é empreendedor, quer ter vários negócios, você vai poder tirar daquilo que já está te dando lucro os teus sonhos, patrocinar os teus objetivos. E o ponto 4 é ter POP e metas muito claras e, claro, acompanhá-las e ter pessoas para isso.
Eu estou vivendo uma transição aqui dentro da barbearia, onde eu estou escolhendo alguns líderes de setores. Por exemplo, líder geral da barbearia, líder de recepção, líder de equipe, líder de marketing. Então, essas pessoas vão me representar para comunicar com os outros colaboradores. Por exemplo, eu tenho a Rebeca, que é minha esposa, que ela é líder do marketing. E ela, né, acompanha o Lázaro, esse que está aqui do outro lado. E então eu vou cobrar ela para ela cobrar o Lázaro. Mas tudo isso com procedimentos operacionais padrões. Qual é a meta do mês? Quais são os conteúdos dessa semana? Por que não fez? Vamos cobrar. Eu cobro a Rebeca cobra o Lázaro. Porque senão eu fico sobrecarregado. Então o que eu tenho aprendido hoje é o quê? É saber delegar e acompanhar. O que muito dono de empresa não faz. Eu mesmo não fazia. Foi depois de 10 anos que eu estou nessa transição. E eu ainda tenho muita coisa para melhorar. Então tenha os POPs muito claros. Por quê? Porque você tem uma empresa que fatura R$80 mil por mês. E se você perder um gerente, perder um barbeiro, você não tem um procedimento operacional, você vai ter que gastar o seu tempo para poder investir nessa pessoa, para poder treinar essa pessoa. Isso não faz sentido. Você vai ter um retrabalho. Então, o que a gente precisa ter é um trabalho de base. Tem uma base muito forte. Cara, a marca é muito forte. A marca tem um procedimento operacional. A marca tem metas claras. A marca tem objetivos a médio, longo prazo. E curto prazo, é claro, né? E a quinta, né, claro, contrataria uma recepcionista e 2 barbeiros. Por quê? Porque eu iria ter uma equipe enxuta que eu pudesse acompanhá-los nesse modelo de negócio. E aí eu poderia fazer os testes, os MVPs, para que eu pudesse ter uma clientela, para que eu pudesse gerar uma demanda e eu pudesse criar ali o meu padrão, para que eu pudesse criar a minha identidade. Porque imagina que você começa grande demais e você vai ter que refazer todo esse trabalho com a operação rodando. E iria ser uma bagunça. Isso é muito ruim, porque você ia gastar muito tempo e energia. Então o que eu faria? Contrataria 2 barbeiros com recepção. E eu não pegaria em nenhum momento em máquina e tesoura. Por quê? Porque você precisa servir a sua equipe. Como é que você vai melhorar, gerar demanda se você está cortando cabelo? O que acontece muito hoje é que um barbeiro tem uma barbearia dentro de casa e começa a crescer assim como eu fui. E tem como crescer. Tem como, de fato, melhorar e ter um bom faturamento. Mas gasta muita energia, muito tempo, muitas dores que eu passei e que você não precisa passar. Então, esse, né, seria ali os meus pontos principais para poder ter uma barbearia. E essas 5 coisas não estão em nenhum curso, né? Tudo isso foi a minha vivência, né, a minha trajetória, e eu tô documentando tudo isso para vocês. Né, me acompanha aí no TikTok, Instagram, eu vou deixar aqui embaixo. Se inscreva no meu canal, né, dá o like e compartilha esse vídeo para algum amigo empreendedor teu, não só para barbeiro, não só para pessoa que quer, né, ter uma barbearia, mas para as pessoas que estão crescendo aí, estão de fato vivendo um processo de transição de carreira, processo de melhoria, né, na sua empresa. Então são dicas muito valiosas para você, de fato, ter o seu primeiro negócio. Eu tô falando aqui para você ter uma empresa, né, para você ter um negócio. E é isso, galera. Muito obrigado. Tamo junto. A aula é 100%, irmão.